Tema de hoje, jejum intermitente. Como fazer, o que é, como iniciar para quem nunca fez, quais são os possíveis colaterais, será que perde massa muscular? Será que uma pessoa que tem o objetivo de hipertrofia muscular pode ter problemas para ganhar massa se fizer jejum? Então, a gente vai falar sobre todas essas dúvidas principais em torno do jejum. Só que eu vou iniciar com o mais básico para quem escuta falar sobre jejum, mas não sabe como que funciona. O que é o jejum, gente? O jejum nada mais é do que uma programação onde você fica um tempo sem se alimentar e você tem uma janela de alimentação. E existem vários tipos de protocolo de jejum. E também existem tipos de jejuns diferentes, baseados em objetivos diferentes. Por exemplo, tem o jejum seco, que é mais utilizado, por exemplo, para objetivos religiosos. Nesse tipo de jejum, o objetivo não é necessariamente perder peso, então você não pode nem ingerir líquidos. É um jejum total. Existe o jejum calórico. O jejum calórico, você não pode ingerir nenhum tipo de alimento ou de bebida que tenha caloria, mas você pode ingerir bebidas não calóricas. Então, no jejum calórico, você pode beber água, você pode tomar café, desde que não adoce, e não, nem com açúcar, nem com adoçante. Você pode usar água saborizada, chás, chimarrão, enfim. E tem o jejum metabólico, que é o que mais nos interessa, porque a gente, quando fala de jejum, a gente fala muito sobre emagrecimento, melhora da sensibilidade à insulina, diminuição da gordura abdominal, por aí vai. Esse interessante é o metabólico. E o que seria o jejum metabólico? Você pode ingerir alimentos ou bebidas que contenham calorias, desde que não façam estímulo de insulina. Porque a partir do momento que você estimula a insulina é um hormônio do seu estado alimentado. Então, se a sua insulina aumenta, você deixa de estar num estado de jejum, que basicamente são proteínas e carboidratos. Toda vez que você come carboidrato, você estimula a insulina, você deixa de estar em jejum, você está num estado alimentado. E para quem não sabe, a proteína também estimula jejum. Whey protein é uma proteína, por exemplo, que super corta jejum, porque ela estimula muito a insulina, a gente chama de insulinotrópico. Carne vermelha é uma das proteínas que mais estimulam a insulina, tanto que para hipertrofia, a carne vermelha é muito legal, ela é mais anabólica nesse sentido. O ovo, por exemplo, também é uma proteína que vai estimular a insulina, só que menos comparada à carne vermelha. Mas, de uma forma geral, proteína estimula a insulina, então corta o jejum. Só que quando a gente fala de jejum metabólico, a gente pode usar, por exemplo, gorduras, que vai ter caloria, mas não vai estimular a parte hormonal da insulina, por exemplo. Aquela pessoa que está iniciando um jejum e sente dificuldade, ela ainda não está adaptada, então ela sente dores de cabeça. A gente usa o TCM ou MCT, que está presente no óleo de coco. Vocês já devem ter visto muito café com óleo de coco. Existem esses cafés turbinados agora no mercado, Super Coffee, Power Coffee, tem um monte, que basicamente é um café com MCT, um tipo de gordura que aumenta a energia quando você está no estado de jejum, não tem glicose disponível. Eles não cortam o jejum, você permanece em jejum metabólico, tá? Então, quando a gente fala de emagrecimento, e eu acredito que a maioria aqui está interessada no jejum por causa da perda de gordura e do emagrecimento, da perda de peso, apesar de não ser a única coisa pelo qual a gente usa o jejum, a gente fala mais do jejum metabólico. Tudo bem? Então, eu anotei alguns tópicos aqui de perguntas, mas, é claro, eu espero que vocês mandem as dúvidas que forem surgindo para vocês estarem interagindo aqui comigo, tá? Primeira coisa que eu anotei: quais são os benefícios de fazer jejum intermitente? Porque eu acredito que a primeira coisa que vocês devem pensar é: por que eu vou ficar passando fome fazendo jejum? Me dá um bom motivo para fazer isso. Gente, primeiro que o jejum não é passar fome. Pelo contrário, o jejum ajuda a controlar a fome, ajuda a aumentar a saciedade
porque ele estimula neurotransmissores e hormônios da fome. Ele é uma forma de estimular e educar o seu organismo a diminuir aqueles hormônios do aumento da fome, tá ok? Mas o que é mais interessante é que a principal pessoa que se beneficia com o jejum são as pessoas que têm resistência à insulina. Aquela pessoa que tem maior acúmulo de gordura abdominal, aquela pessoa que tem fígado gorduroso, ou gordura no fígado, ou esteatose hepática, como preferirem. Aquela pessoa que tem muita dificuldade no emagrecimento, geralmente ela pode ter um pouquinho de resistência à insulina. O jejum intermitente é uma forma barata, porque é de graça, fácil, porque não te dá trabalho nenhum, e eficiente, talvez a mais eficiente de todas, mais do que qualquer outro protocolo, para melhorar a sua sensibilidade à insulina. E é por isso que a gente fala, por exemplo, que fazer cardio em jejum pode te ajudar a ter uma resposta metabólica mais rápida para a perda de gordura, especialmente na região do abdômen, do tronco. Não porque fazer cardio em jejum faz com que você queime caloria maior. Não, mas porque você mexe com seu ambiente hormonal de uma forma que a sua insulina baixe e você tem maior demanda de quebra de gordura. Entende? Então, a pessoa que mais se beneficia em fazer jejum são as pessoas com resistência à insulina. Viviane, como é que eu sei se eu tenho resistência à insulina? A melhor forma é através de exames, mas vamos supor que você não fez exames recentes, tá? Você é uma pessoa que tem muita retenção de líquido, por exemplo, você vive inchada, você pode ter, é um dos motivos, a resistência à insulina, porque insulina alta faz reter sódio. Se você retém sódio, você retém líquido. Então, é um dos sinais. Se você é uma pessoa que aumenta a gordura abdominal com muita facilidade e tem dificuldade de diminuir gordura abdominal, especialmente visceral, tá? Que é aquela gordura mais durinha, aquela barriga dura. Provavelmente você tem resistência à insulina, porque está completamente interligado. Se você é uma pessoa que tem dificuldade, não só falando de perder gordura, mas na perda de peso na balança mesmo. Nos exames, geralmente, você vai estar com nível de insulina alto em jejum. Nossa insulina não deve estar alta no momento que a gente não está alimentado. Mesmo que a sua glicose no seu exame esteja boa. Eu vejo muita gente trazer exame para mim e a glicose está ok, e a insulina bem alta. Mas isso quer dizer que o seu corpo precisa fazer um esforço muito grande para manter a sua glicose normalizada. Ele precisa produzir muita insulina para que a sua glicose fique boa. Isso não é um bom sinal. Tá? Então, uma das formas de você saber se você é uma pessoa que se beneficiaria em fazer jejum ou não. Outro benefício de fazer jejum é a autofagia. Então, para simplificar, o nosso corpo, de tempos em tempos, ele faz uma limpeza nas nossas células. Aquilo que não serve, as sujeiras que tem nas nossas células, as células envelhecidas, coisas que não servem mais. E a gente chama isso de autofagia. Quando você faz jejum, você facilita, você otimiza. Boa noite, Ana Paula. Você otimiza essa autofagia, essa limpeza celular que a gente tem. E aí você acaba desintoxicando, você acaba desinflamando, você acaba inibindo a proliferação de células defeituosas que mais tarde poderiam virar um câncer, por exemplo, e o jejum pode ajudar muito nisso. Simone, boa noite. Quantas horas de jejum é recomendável? Isso depende de qual é a sua tolerância, se você já tem hábito de fazer jejum. Por exemplo, se você é uma pessoa que está fazendo jejum com o objetivo de queima de gordura, que é a maioria das pessoas, você precisa fazer pelo menos 16 horas, porque a partir das 16 horas é quando intensifica a queima de gordura no nosso organismo. Então, 16, 18 horas, só que até chegar nas 16 horas de jejum, é necessário que você passe por uma adaptação. Comece por 12 horas, 14 horas, 16 e, se for necessário, migrar para 18 horas. Mas, às vezes na semana que você vai fazer é que diferencia. Eu vou falar sobre cada um dessas formas de fazer jejum logo em seguida, certo? Outra coisa que eu falei também, um benefício do jejum é o controle da fome, porque controla neurotransmissores e hormônios relacionados à saciedade.
Então, muita gente acha que, meu Deus, se eu fizer jejum, eu vou morrer de fome, eu vou querer comer as paredes. Mas não, a intenção do jejum é exatamente fazer com que o seu corpo faça uma adaptação para que ele fique estabilizado. Então, o seu corpo vai se adaptar a um ponto de diminuir a sua fome, seus hormônios da fome. Tudo bem? Então, funciona para aquela pessoa que tem compulsão alimentar, só tem que entrar num período de adaptação. Baixar colesterol e triglicerídeos, ele super funciona bem também. E a redução da inflamação, que entra também no que eu falei do benefício da autofagia. O jejum ajuda o organismo a modular a inflamação e é também um dos motivos pelo qual ele ajuda a redução do peso corporal. Certo? Quais são os riscos de fazer jejum? Antes de eu começar a ensinar quais são as formas de fazer, como é que começa, é importante falar sobre os riscos. Primeira coisa, deficiência nutricional. Se você não está com um acompanhamento, onde você não tem muito certo o que você vai comer na janela de alimentação, é muito fácil que você não coma o suficiente do que o seu corpo precisa. E aí o que pode acontecer? Faltar nutriente, perder massa muscular. Então, o que faz você perder massa muscular quando você está fazendo jejum, não é o jejum, não é o fato de você estar fazendo jejum. É o fato de, na janela de alimentação, você não ter proteína suficiente para o seu metabolismo muscular, você não ter nutriente suficiente, caloria suficiente, e aí você acaba perdendo massa magra por falta de substrato para o seu músculo, e não porque está fazendo jejum. Entende? Então é por isso que a gente sempre bate nessa tecla de, gente, não sabe fazer jejum, nunca fez jejum, faz com acompanhamento, porque é muito importante você ver o que você come na janela de alimentação para não dar errado. É igual medicamento. Não é que o medicamento vai fazer algo de ruim. Se você começa a tomar um monte de medicamento, você vai ter problemas. Então, é a forma como você usa aquele medicamento. Tudo bem? Quem tem muita labirintite, não é muito indicado fazer jejum, porque pode aumentar os sintomas de labirintite. Gestantes, não é indicado fazer jejum, porque na gestação, aliás, gestante, criança, adolescente, tá? São momentos da vida que a prioridade do organismo é fazer síntese de tecidos. É anabolismo. Então, o jejum intermitente não ajuda em nada na prioridade que o organismo tem naquilo ali. Então, a gente não indica jamais para gestante, para criança, até porque qual é a necessidade de criança fazer jejum, né? E para adolescentes que também estão em fase de crescimento. Certo? Outra pessoa que tem que ter muito cuidado ao fazer jejum, e não é que não possa fazer, é aquela pessoa que fez cirurgia bariátrica, especialmente há pouco tempo. Porque já é uma pessoa que vai ter baixa absorção de nutrientes, já é uma pessoa que já vai ter dificuldade de comer, porque ela acabou de passar por uma cirurgia bariátrica. Então, a deficiência nutricional dessas pessoas é muito grande. E aí, se essa pessoa ainda por cima entra num jejum de 16, 18, fica mais difícil suprir as necessidades dessa pessoa, tá? Idosos com sarcopenia, idosos que perdem massa muscular com muita facilidade, é extremamente importante que estejam em acompanhamento. Também não é que não possam fazer, mas como são pessoas que têm uma demanda de nutrientes, uma baixa absorção também de nutrientes, uma demanda de proteína maior dificuldade de ganhar massa muscular, são pessoas que têm que ter mais cuidado quando entram num protocolo de jejum para não ter mais deficiências. Certo? Até aqui... Ih, meu Deus! Até aqui, tudo bem? Dúvidas? Vou começar a falar como fazer jejum de uma forma segura, tá? Supondo que você ainda não faz jejum. Tudo bem? Boa noite, Djavan. Primeiro, nunca fiz jejum na vida. Estou interessada em fazer para ver como que meu corpo funciona. Como que eu começo? Jejum de 12 horas, que pode ser feito, aliás, deve ser feito diariamente. Qualquer pessoa pode fazer um jejum diário de 12 horas, porque é um jejum fisiológico, é um descanso gastrointestinal. E, na verdade, a gente indica que todas as pessoas deem esse descanso gastrointestinal para o organismo de 12 horas. Esse é um jejum muito fácil,
Então, você termina a sua última refeição 8 da noite, por exemplo, depois 8 da manhã, 9 da noite, 9 da manhã, depende de como é essa rotina. É claro que eu sempre indico que, se possível, se encaixar na sua rotina, quanto mais cedo você jantar, melhor. Se você é aquela pessoa que consegue jantar 6, 7 horas, depois só comer no dia seguinte, melhor ainda, porque você respeita mais o seu ciclo circadiano. Então, se você consegue jantar mais cedo, melhor ainda, tá? Aí você conseguiu fazer o jejum de 12 horas e quer avançar. Você pode ir para um jejum de 14 horas. Então, você pode comer 8 da noite e depois 10 horas da manhã. Aí, você já vai intensificando um pouco mais a queima de gordura. Quando você se adaptou bem aos de 14 horas, que pode ser diário também, tá bom? Você vai migrar para o de 16 horas. Aí é que a coisa começa a ficar mais intensa, falando de queima de gordura. Então, você vai ter um jejum de 16 horas e uma janela de alimentação de 8 horas. Esse é o tipo de jejum mais indicado para quem também quer ganhar massa muscular, quem quer diminuir gordura e ganhar massa muscular. Por quê? Porque 16 horas você tem uma queima de gordura mais intensificada e você tem 8 horas para se alimentar. Pensando em massa muscular, você consegue ter pelo menos 3 refeições, onde você consegue colocar caloria suficiente, proteína suficiente. Então você consegue as duas coisas. Você consegue intensificar a queima de gordura e você consegue dar nutrientes e calorias suficientes para o seu organismo fazer construção muscular. Então, se você é aquela pessoa que está atrás de definição muscular, hipertrofia muscular, o jejum mais interessante é o de 16 por 8. E sim, ele pode ser feito diariamente se a alimentação estiver bem encaixadinha, nutrientes, calorias, estiver tudo encaixadinho, dá para fazer todos os dias. Isso depende muito da rotina de cada um. Tudo bem? E aí, vamos supor que você quer... Então, por exemplo, isso aqui seria um jejum de comer 8 da noite, depois você vai comer meio-dia no almoço. Só que, se você treina de manhã, você vai calcular de uma forma que esse jejum se interrompa no seu pós-treino. O seu pós-treino é extremamente importante, porque quando você acaba de treinar, o seu corpo tem uma demanda muito grande por nutriente para mandar para o teu músculo. Então, caso você treine de manhã, a sua refeição que você vai interromper o jejum vai ser o seu pós-treino, nem que seja só uma proteína. E como eu falei anteriormente, a proteína interrompe o jejum. Não precisa ser uma refeição muito grande, mas você vai já ofertar pelo menos a proteína para a sua recuperação muscular, certo? E aí, 20 horas. O jejum de 20 horas a gente chama do jejum do guerreiro, né? A dieta do guerreiro. Onde você vai ter pelo menos 4 horas para poder se alimentar. Não é um protocolo que eu indico muito. 20 horas de jejum para 4 horas se alimentando é extremamente difícil de colocar proteína suficiente, carboidrato, tudo que a gente precisa para o metabolismo muscular, por exemplo. Porque a minha preocupação sempre é aumentar a massa magra da pessoa, não é só queimar a gordura. E a gente precisa ter muito cuidado para não perder massa muscular, porque a tendência é perder massa muscular, o seu metabolismo vai começando a ficar mais lento. E essa, afinal de contas, é a reclamação da maioria das pessoas que perde muito peso. Você perde muito peso, acaba perdendo massa muscular, o metabolismo, para se defender daquela perda, começa a ficar mais lento. E é aí que você começa a ficar estagnado, ganhar peso de novo. Então, para ser uma perda de peso que você consegue manter, vamos concordar que a parte mais difícil é manter a perda de peso ou continuar perdendo no momento que você está estagnando. E aí você começa a lutar contra o seu próprio organismo. Então, a última coisa que a gente pode deixar acontecer é perder massa muscular, tudo bem? E tem o jejum de 24 horas, que é para aquela pessoa que já está um pouquinho mais experiente com jejum. Jejum de 24 horas não é, obviamente, para ser feito todos os dias, senão você não come nunca mais. Jejum de 24 horas você pode fazer uma vez, 2 vezes na semana. Então, você tirou um sábado
que aquele dia você comeu bastante, domingo você vai fazer um jejum de 24 horas. Esse é um jejum que eu não indico jamais para uma pessoa que está visando hipertrofia muscular, primeiro porque não precisa. Seria um jejum mais indicado para aquela pessoa que está mais perdendo peso, muita dificuldade de perder peso, perder gordura corporal, e obviamente uma pessoa que já está muito bem adaptada a jejum, tá? Não para uma pessoa que está iniciando. Saí de 101,3 para 64,3. Uau, Mônica! Parabéns, hein? Hoje está com 78, mantendo não há mais de um ano. Ah, tá, 74. Então, recuperou aí 70 quilos, né? Bom, aí precisa ver se foi de ganho de massa, se você é uma pessoa que treina também, começou a treinar depois da perda de peso, tem muita coisa para avaliar aí também, né? Talvez não tenham sido 10 quilos só de gordura que acabou recuperando. Ah, não, 74,3 primeiro, né? Recuperou 4 quilos, então. O que é natural de acontecer, essa oscilação. Ah, sim, 74 para 78. Isso é natural. Como interromper o jejum? É aqui onde muita gente erra também. Na função do jejum, o que a gente quer, gente? Baixar a insulina. Tanto que eu falei que o jejum, uma das pessoas que mais se beneficiam com o jejum é a pessoa que é resistente à insulina. Se você interrompe o jejum com muito carboidrato, você faz um pico gigante de insulina. Então, a primeira refeição que você está interrompendo o jejum tem que ser de baixo índice glicêmico, baixa carga glicêmica, pouco carboidrato. Pode até ter um pouco, mas de lenta absorção. Então, você interromper com whey batido com abacate ou com leite de coco, com omelete, vegetais. Se você for interromper no almoço, vegetais e frango e salmão ou uma carne vermelha, desde que não seja um alimento que você vai fazer pico de insulina. Tipo, vou interromper o jejum com tapioca, ou numa quantidade muito grande. Porque você acaba fazendo um pico de insulina, vai tudo por água abaixo. Então, você tem que inserir o carboidrato aos poucos ao longo das refeições, tá? Para quem tem gastrite, o jejum é indicado. A gente precisa saber se a gastrite que você tem é por hipocloridria, porque você tem um estômago com pouca acidez e pouco muco protetor ali, ou se é por hipercloridria, se o seu estômago é muito ácido, tá? Porque, por exemplo, se você tiver o estômago muito ácido, pode ser que você sinta um pouquinho, sim, os efeitos do jejum, especialmente se for longo período. Mas se for o contrário, você vai ter benefício com o jejum, na verdade. Entendeu? Se você for uma pessoa que tem uma digestão ruim, que você produz pouco ácido clorídrico, você vai ter benefício com o jejum, especialmente se você usar o shot de limão, de vinagre de maçã, que ajuda nessa digestão, nessa acidez estomacal. Então, vai depender de como é a sua gastrite. Por quê? Que gastrite é essa? É gastrite nervosa? Tem H. pylori, tá? Comecei 16 por 8, passei por 20 por 4. Uau! Mas 20 por 4 todos os dias, Mônica? Uma vez na semana, 2 vezes na semana? O que mais me preocupa nesse protocolo de 20 por 4 é a questão calórica de proteína também, estar perdendo massa magra. Você acaba sentindo um aumento de flacidez, por exemplo, pouca força muscular. 3 vezes, menos mal. Pouca força muscular. Então, só toma cuidado com a quantidade de proteína, principalmente, que você está ingerindo, tá? Sem exercício nos dias, porque energia também, né? Mas já está num nível mais avançado. Muito bom, hein? Como interromper o jejum, então? Shake de proteína com whey protein ou com qualquer outra proteína. Proteínas em geral, frango, ovo, omelete, vegetais, folhas, muita fibra, frutas de baixa carga glicêmica, então entra morango, entra kiwi, entra melão, entra abacate, entra maracujá, entra coco, leite de amêndoas, castanhas. Todos esses são alimentos que você pode utilizar
para estar interrompendo o jejum sem fazer muito estímulo de insulina. E aí, nas próximas refeições, você vai inserindo os carboidratos, arroz, batata, enfim, tá bom? Viviane, e se eu passar mal fazendo jejum, se ficar tonto, especialmente treinando, as pessoas morrem de medo de fazer jejum, de treinar em jejum, né? Aí tem que prestar atenção em duas coisas, tá? Primeiro, algumas pessoas passam mal ao iniciar o jejum, porque, doutor Moisés presente, porque não tem ainda a flexibilidade metabólica, não tem transportadores de corpos cetônicos. Então, até que o seu corpo esteja preparado para transportar esses corpos cetônicos, você pode sentir um pouquinho de fraqueza. Porque não é o estado de jejum, já que você não comeu nada, você entra em cetose, que basicamente é o seu corpo pegando gordura, transformando em corpos cetônicos para ser usado como fonte de energia. Olha que maravilha, não tem glicose, vou usar gordura. Afinal de contas, não é isso que a gente quer? Usar a gordura estocada? Só que para você levar essa gordura, os corpos cetônicos vindo dessas gorduras, você precisa de transportadores. Quem não faz jejum, quem come um monte de carboidrato, ainda não tem esses transportadores e sente dor de cabeça, sente fraqueza, sente tontura nos primeiros dias. Geralmente dura 3 ou 4 dias. E depois a energia dessa pessoa se eleva. Isso é maravilhoso. Isso quer dizer que o seu corpo se adaptou e você entrou numa cetoadaptação. Seu corpo está adaptado para utilizar corpos cetônicos, utilizar gordura. O segundo motivo é perda de eletrólitos. Não é, Mônica? É perda de eletrólitos. Por quê, gente? O jejum, ele baixa a sua insulina. Quando a sua insulina baixa, você começa a aumentar a diurese. Você urina muito, você transpira muito. E com isso você perde eletrólitos, entre eles o sódio. Quando você perde eletrólitos, você tem queda de pressão. Você pode ter câimbras, por exemplo, você fica tonto. Então, às vezes, você se sente mal fazendo jejum porque você transpira muito, porque você está urinando muito, você está perdendo eletrólitos. Então, se você faz um soro caseiro, por exemplo, que é uma colherzinha de chá e 1 litro de água, de preferência uma colherzinha de chá de sal, tá? De sal, de preferência sal integral, sal marinho, para 1 litro de água, você está fazendo um soro caseiro para repor os eletrólitos. Isso não tem caloria, isso não vai cortar o seu jejum, mas você vai estar repondo os eletrólitos que você perde com muita facilidade se você estiver urinando muito ou transpirando muito no treino. Então, são duas coisas, tá? Se você estiver perdendo eletrólitos, você pode fazer esse esquema da colherzinha de chá em 1 litro de água. Viviane, e se o meu problema é que eu ainda não tenho flexibilidade metabólica, eu ainda não tenho transportadores? Aí entra o truque do MCT ou TCM, que é a gordura que tem no óleo de coco. Quando a gente coloca MCT ou TCM, a intenção é justamente induzir o seu corpo a fazer os transportadores de cetose, de cetônicos, né, mais rápido. Então, você pode usar ou o óleo de coco, ou você pode usar TCM, que você já encontra nas lojas de suplementos, ou você pode utilizar o C8, que é um TCM mais específico, que é melhor ainda, que tem da marca Equalive. É excelente. Você mistura no café, ou na água, ou na colher, e vai treinar. Ele não vai cortar o seu jejum, vai te dar bastante energia, tá? Tá mantendo um tempo, parou de perder peso, já entrou no estado de estagnação, já tá na hora de mudar o protocolo alimentar. Esse é o momento, hein? Malhamos na mesma academia, tenho vergonha de falar com você. Não tenha vergonha de falar comigo. Eu sou séria, mas eu não mordo não, tá? Ainda mais de manhã cedo. Eu tenho cara de metida, mas é só a minha cara, gente. Pode falar comigo que eu não mordo não. Bom, então, sobre essa parte de passar mal, dúvidas? Eletrólitos, cetose. Esses cafés que vendem nas lojas, Super Coffee, Power Coffee, nossa, é um monte. Tem várias versões. Ele nada mais é do que o café com TCM.
E é por isso que aquela pessoa que treina em jejum, gente, muita gente que eu atendo que treina de manhã, vai treinar 5 da manhã, 6 da manhã, e não tem fome para comer de manhã, gosta de treinar em jejum. Eu acho ótimo que treine em jejum, para mim maravilhoso. E aí às vezes a pessoa quer alguma coisa para dar mais energia, então usar o café com o TCM, com o C8, com o óleo de coco, a melhor opção é o C8, tá? Mas ele é bem mais caro. Depois vem o TCM, que são vários TCMs, depois vem o óleo de coco. Então, se não achar ou se for caro demais para você, o óleo de coco já funciona. O que eu acho do óleo de cártamo? Eu não gosto muito de usar óleo de cártamo porque precisa ter um equilíbrio de gorduras na dieta. Ele sozinho pode aumentar muito a inflamação no corpo. Ele tem a sua função em ajudar a queima de gordura, especialmente gordura abdominal. Mas se você não equilibra com ômega 3 e com outros óleos, você inflama mais o seu corpo e acaba tendo o efeito contrário. Então tem que ter um pouco mais de cuidado para usar o óleo de cártamo. Eu não costumo prescrever por conta disso. Tem muitas outras estratégias mais interessantes. O próprio óleo de coco eu acho mais interessante do que o óleo de cártamo e também ajuda muito a aumentar a queima de gordura, tá? Outra pergunta que eu deixei anotada aqui: jejum faz perder massa magra ou impede o ganho de massa muscular? Isso é uma das coisas mais discutidas e é o medo de muita gente. Aliás, muita gente acha que quem quer hipertrofia, quem tem fase de hipertrofia, não pode fazer jejum. Então vamos lá, você vai perder massa muscular não por causa do jejum, mas porque não está comendo caloria e principalmente proteínas suficientes na sua janela de alimentação. Então o problema está mais na dieta do que no jejum. Então, assim, perder só se a dieta estiver errada na janela, tá? Agora, dificultar o ganho de massa. Pode ser que o jejum dificulte no sentido de, por exemplo, uma pessoa que é bodybuilder precisa comer muito. E a gente precisa de demanda calórica, a gente precisa deixar essa pessoa em estado anabólico o tempo inteiro. Não faz muito sentido ela fazer um jejum longo, pelo menos. Poderia fazer um jejum de 12 horas, poderia fazer até de 14 horas, mas não faz sentido colocar um jejum de 16, de 18, de 20 para uma pessoa que o objetivo é anabolismo muscular, é subir peso. Não faz muito sentido. Só que se essa pessoa quiser os outros benefícios do jejum, a autofagia, a melhora da imunidade, essa pessoa pode tirar um dia na semana, tipo um domingo, um dia sem treino, para fazer esse jejum. Não impede. Só que aí precisa ser uma coisa muito bem acompanhada, um protocolo muito bem acompanhado para essa pessoa não acabar perdendo. Então, não é um problema do jejum, é um problema de qual é a demanda metabólica que cada pessoa vai ter para poder não perder essa massa muscular. Um bodybuilder que tenha 100, 120 quilos, por exemplo, de massa muscular, a gente tem uma demanda calórica muito grande aí. A gente tem uma demanda de proteína extremamente alta aí. É muito difícil colocar tanta comida numa janela muito curta de alimentação. Então, acaba não fazendo muito sentido para essas pessoas fazerem jejum, especialmente jejum muito longo. Certo? E última pergunta que eu deixei anotada aqui é: existe um protocolo ideal? Qual é o melhor dos protocolos? Não existe um protocolo ideal de jejum. Tem um monte. Tem jejum dia sim, dia não. Tem jejum um dia na semana, um pouco mais longo. Tem jejum todos os dias. O que é mais utilizado é o de 16/8, porque é um jejum que dá para fazer todos os dias. É só você restringir ali a janela de alimentação, organizar bem como é que está a dieta. É fácil, não é confuso. Agora, qual que é o melhor jejum? Vai entrar, não, como é sua rotina. Igual eu falei, quanto mais cedo você jantar, melhor ainda. Mas e se você chega do trabalho 11 horas da noite morrendo de fome? Caramba, a gente vai ter que encaixar isso aí na sua rotina. E se você tem 100, 120 quilos de massa muscular e a gente precisa botar comida pra caramba ao longo do dia?
A gente tem que pensar qual é o jejum que encaixa melhor. Então, o melhor protocolo é aquele que encaixar melhor para o seu caso, para o seu objetivo e para a sua rotina. Existem várias formas de fazer jejum. Certo? Bom, acho que as principais dúvidas eu consegui tirar. Se tiver mais alguma, por favor, esse é o momento. Deixa aqui nos comentários. E semana que vem a gente vai ter uma nova live. Vou selecionar uma nova live para vocês, tirando mais algumas dúvidas também. Vou colocar a caixinha. Muito obrigada por estar aqui esse horário da noite assistindo a live. E até a próxima.